Alô, filhas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso 5º episódio do podcast sobre essa transformação do ABA. Para quem achou que tinha terminado, parece que Deus sempre tem algo a mais para nós, né? E eu não vou enrolar muito porque nossa convidada hoje é mais que especial. Para você que me parou nos corredores, para você que me mandou mensagem no Instagram dizendo: cadê a pastora? Terminou o podcast e ninguém chamou a pastora. Vocês não vão levar a pastora? Calma, gente, que a mulher requisitada veio para a nossa mesa e eu sempre falo que as pessoas que vêm para a nossa mesa são especiais e eu nunca minto. É sempre uma honra para mim, porque elas sempre são pessoas realmente usadas por Deus e dessa vez não é diferente. Seja muito bem-vinda, pastora Elisandra. É de fato uma honra para mim estar aqui com a senhora. Boa noite, Letícia, boa noite, filhas, boa noite a todas. Para mim, eu quero agradecer o convite do Sou Filha, da diretoria do Sou Filha, e dizer que é um privilégio bater esse papo aqui com as filhas hoje. Uma mulher realmente usada por Deus. Eu sei que vocês aí não têm questionamento sobre isso. Eu não sei as meninas da nossa equipe que estão aqui, mas toda vez que ela vai dar uma palavra, eu tenho só uma certeza: eu vou chorar. Porque ela parece que vai no profundo da nossa alma e hoje nós vamos poder conversar com ela numa dinâmica completamente ali que você já conhece, com algumas coisas novas, porque a gente sabe que cada pessoa que vem aqui tem algo diferenciado para trazer, certo? E vocês sempre conversam comigo e vocês sempre dizem o que vocês querem mais ou menos, vocês fazem as suas exigências e hoje não vai ser nada diferente do que a gente tem trazido, mas com um pouquinho de vocês, que vocês têm me falado por aí, né? A nossa pastora, ela iniciou o ministério dela com um baque ali, né? Ela sempre fala um pouco sobre como que ela fez. A vida dela e o ministério dela, ela começou como sanguínea. E o que as meninas me passaram aqui foi que a senhora foi tão moldada pelo Espírito Santo que hoje as suas características de sanguínea, elas são confundíveis ali. Elas já não são tão... as pessoas já não conseguem perceber com tanta facilidade. E hoje a senhora parece mais uma pessoa fleumática, mas ainda consegue ver algo do sanguíneo ali na senhora? Então vamos lá. Eu acho que é importante a gente conhecer a Elisandra sem os títulos, né? Quem é a Elisandra sem ser a pastora Elisandra, sem ser a médica Elisandra? Então vamos reportar lá para minha infância, né? Então, a primeira vez que eu fui confrontada com um teste de personalidade, eu tinha 17 anos e apareceu o teste que eu era sanguínea, né? Então, quem era essa Elisandra sanguínea? Eu sempre fui muito alegre, muito extrovertida. Na escola sempre fui representante de classe. Então, passei por 3 formaturas, porque antigamente tinha uma formatura quando você entrava no ensino médio. Então, na 8ª série, no ensino médio e na faculdade de medicina, nas 3 formaturas eu era escolhida entre os amigos para fazer a homenagem dos amigos. Então, eu era aquela pessoa que estava em todas as turmas. Na igreja, eu era a voz que definia para onde a gente vai depois do MJ, sabe? Para onde a gente vai? Para qual lanche a gente vai? Então, assim, eu diria que quem tem o temperamento que tem essa qualidade, né, de liderança, é o colérico. Sim. E o sanguíneo, ele é muito mais popular, ele adquire essa liderança pela sua popularidade. Então, eu me sentia líder, seja na escola, seja na faculdade, ou até mesmo na igreja. Eu me sentia líder por saber que eu era popular. Então, eu era aquela pessoa que chegava na mesa do lanche e dizia: quantos X salada, quantos X banana, quantos isso. Eu era garçonete, já entregava pro garçom tudo pronto. Então, essa era eu, entendeu? Aquela sanguínea nata que realmente gostava de estar no meio do povo. E assim eu chego no ministério. Então, eu diria assim, quem é a Elisandra? A Elisandra é sanguínea. As pessoas que me conhecem hoje me perguntam: mas a senhora é sanguínea? Eu disse: mas o sanguíneo não morre. Ele é moldado, né? As nossas características não somem. Eu morri, nasci de novo e a partir de hoje eu sou fleumática. Eu continuo sendo sanguínea, mas agora moldada, mais contida,
né? Que faz as pessoas entenderem que a Elisandra se tornou uma pessoa fleumática. Eu diria que realmente eu sou o resultado do molde. Eu me tornei uma pessoa, eu peguei o que era muito bom do sanguíneo e aproveitei naquilo que eu achava que podia potencializar, e aquilo que não era tão legal, eu tô aí ainda no processo. Não vou dizer que eu tô pronta, não. Eu ainda tô ainda nesse processo. Essa que era a minha dúvida. Eu falei, Gleice, como assim? Temperamento não muda, Gleice. Ela falou, não, mas agora é fleumático. Eu falei, não, Gleice, ela foi transformada e aí ela tem algumas características que não são mais tão visíveis. Aí, quais são as características do sanguíneo que ainda permanecem? Eu diria que a praticidade. O sanguíneo não é enrolão. O sanguíneo é prático. Ele não... Por exemplo, o fleumático ele é procrastinador, né? Ah, tá bom, tô aqui na minha zona de conforto, se tá tudo bem pra mim, tá tudo bem. Eu não sou assim. Eu gosto das coisas... O que tem pra resolver? Vamos resolver isso? A praticidade do sanguíneo, ela permanece dentro de mim. Outra coisa que o sanguíneo ele é flexível. Uma psicóloga falou pra mim, porque ao contrário das nossas outras entrevistadas, eu não sou psicóloga, né? Então, eu faço várias autoanálises. Então, uma das coisas que eu ouvi é que o sanguíneo ele tem necessidade de ser aceito nas rodas, nos meios. Então, ele acaba sendo muito flexível. E eu diria que essa flexibilidade do sanguíneo no ministério, nossa, ela é assim uma carta na manga, entendeu? Ela é Então, algumas coisas, é isso que eu digo, as boas características do sanguíneo, elas são bem aproveitadas. Então, 2, flexibilidade e praticidade. Essa flexibilidade é muito realmente importante. Quando o pastor esteve aqui, ele falou pra Letícia, eu achei que a Letícia, outra Letícia que é eu, né, fosse mais espalhafatosa e tudo mais. Mas é porque é isso que alguns vídeos exigem, né? E aí algumas pessoas acham que eu sou aquela pessoa em todo canto e na verdade eu não sou. É o que exigem de mim em alguns momentos, né? E aí quando eu tenho uma matéria mais séria pra fazer, todo mundo fica tipo assim, e quem é essa daí que apareceu agora? É uma nova personalidade? Eu acho que é você se adaptar ao local em que você é inserido, né? E isso é muito importante, porque você consegue fazer mais de uma coisa. Uhum. E eu sempre pesquiso muito antes de vir aqui, né? Pra não falar besteira, até porque as pessoas vêm olhar o nosso podcast e elas se baseiam no nosso podcast para avaliar o próprio temperamento delas. E eu queria saber, quando a senhora vai tomar decisões ou quando vai fazer alguma coisa, a senhora pensa assim, essa decisão deveria ser tomada como um sanguíneo, essa decisão deveria ser tomada como um fleumático, ou a senhora simplesmente faz e quando a senhora vai ver, a senhora fez como um temperamento específico? É exatamente isso. Eu não tenho um pré-pensamento. Eu faço. Depois eu vou olhar o que foi que eu fiz. Entendeu? É claro que hoje o molde, a mudança, a maturidade fazem a gente ter algumas decisões prévias dentro da gente, né? Mas a senhora pensa se a senhora aqui vai agir como fleumático e aqui a senhora vai agir como sanguíneo? Não, eu não penso. Eu me permito ser dirigida pelo Espírito Santo. E aí as consequências disso vão mostrar. Ainda é muito sanguínea, ainda é muito fleumática, entende? Mas não há um pensamento. Eu tenho algo, Letícia, dentro de mim, que eu tenho que parecer com Jesus. Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. Então, se eu tivesse que fazer alguma pergunta, aqui eu vou agir como sanguíneo ou aqui eu vou agir como fleumático? Eu te diria, o que Jesus faria aqui? Como que Jesus agiria nessa situação? Chegou essa situação para mim. Como que eu vou resolver? O que Jesus faria aqui, minha gente? É mais ou menos esse o caminho, entendeu? Eu acho que na medida em que você vai tentando se parecer com Jesus, você vai permitindo que as boas características do seu temperamento apareçam, né, aflorem. E na medida em que você vai tentando ficar parecido com Jesus, aquilo que não é tão bom, os pontos negativos do teu temperamento, eles dão uma recuada. Eu faço essa pergunta porque a Letícia Vitória precisa pensar. Se ela não pensar, ela vai fazer besteira. É muito perceptível quando eu não pensei, porque é quando eu não fiz uma coisa que
eu faria se tivesse com mais calma, porque é uma coisa, eu acho que muito do colérico, né? Se ele não pensar, ele vai acabar explodindo, ele vai acabar falando aquilo que ele não queria, que ele não falaria racionalmente, né? E às vezes eu penso, não, nessa situação eu deveria agir de outra forma, eu não vou agir assim. Então, mas isso aí eu creio que é isso aí que é o molde, entendeu? É na hora que você sabe que o seu impulso te faria fazer algo e você para pensar. Nessa hora você está deixando o Espírito Santo entrar. É nessa hora que ele entra e diz: ei, Letícia Vitória, aqui assim, aqui, Elisandra, aqui assim, aqui. Então eu penso que quando você para, quando você analisa, quando você reflete, você está dando lugar para o Espírito Santo. Você está dizendo: Espírito Santo, vem aqui e me conduz. E quando a senhora percebeu que a senhora havia mudado, foi gradual ou um dia a senhora parou para pensar e a senhora percebeu, nossa, a Elisandra mudou muito? Vamos lá. Eu não percebi. Na verdade, há 2 anos atrás, eu fiz a mentoria do lar e numa das lições, aprendendo os princípios, nós colocaram um teste de personalidade para a gente fazer. Quem me fez essa lição era uma psicóloga e quando ela terminou o teste, ela perguntou o que deu seu temperamento. E aí eu disse, gente, deu fleumático, mas eu não sou fleumática não. E aí a gente parou para conversar um pouco sobre isso, né? A gente parou para analisar o que eu tinha marcado, o que tinha mudado. E aí desse dia para cá parei para começar a fazer essa autoanálise de como que aconteceu essa mudança. Quando que eu parei, por exemplo, para pensar antes de agir? Porque assim como o colérico, o sanguíneo também, ele às vezes ele é meio do quente, né? Ele fala sem pensar e quando ele, puxa vida, falou, magoou, não prestou atenção, não viu como falou, isso é muito do sanguíneo. Então, quando que eu parei para pensar antes de falar? Eu não sei quando isso aconteceu, mas eu sei que hoje eu não sou a pessoa que falo sem pensar. Eu sei que hoje eu sou a pessoa que muito mais ouço do que falo. Eu sou a pessoa que muito mais me preservo do que me exponho. Entende? Então, quando eu percebi, assim, de forma mesmo, quando a gente começou a comentar e que eu passei a conversar com alguns psicólogos, tem 2 anos para cá. Que aí a gente depois refez o teste mais 2 vezes para ter certeza. Gente, onde que faz para dar sanguíneo nesse teste? E não deu mais. Realmente, agora, as últimas vezes que eu fiz, o resultado do teste apareceu fleumático. Eu acho engraçado que essa mudança, às vezes a gente percebe do nada mesmo, né? É uma coisa que acontece, você para e pensa, há alguns anos eu não tomaria essa decisão, há alguns anos eu não faria isso. E isso é muito perceptível quando, por exemplo, eu compro roupas. Eu penso, há alguns anos eu não compraria essa roupa aqui. Porque não condizia com quem eu era, não condizia com o que eu queria mostrar para o mundo. Mas em um determinado momento você pensa que você não quer mais mostrar quem você é para o mundo. Você quer mostrar quem é Jesus. Exatamente. E quem você é não tem nada a ver com quem Jesus é. E aí você vai ajustando as coisinhas que não são parecidas com Jesus em você. E na sua profissão, houve alguma mudança? Porque para mim, o único temperamento que pode lidar com tanta criança no mesmo dia é o fleumático. Pois é, né? Então vamos lá, vamos falar de profissão. Porque assim, a gente precisa realmente entender que o processo do molde, ele leva tempo, ele leva anos, ninguém é moldado da noite para o dia. Os teus processos, as tuas dificuldades, os teus desafios, eles vão te moldando, né? Eles vão fazendo você amadurecer e ser moldado. Então, na profissão, por exemplo, na medicina, olha só, o sanguíneo tem um ponto negativo, ele é muito desorganizado, né? A organização, a rotina não fazem parte do sanguíneo. Mas eu fui criada numa casa com uma mãe colérica e um pai, apesar de sanguíneo, com muitas características do fleumático. Meu pai era extremamente organizado. Meu pai era a pessoa da rotina, das planilhas, dos quadros,
da conta exata. Esse era o meu pai. Então, desde cedo eu aprendi a ter disciplina, a ser organizada, né? Então, isso na profissão me ajudou muito, porque, por exemplo, para passar no vestibular, né, antes de entrar na faculdade, eu peguei o ano que eu terminei o ensino médio, eu tinha um ano para estudar, eu mesma fiz um plano de estudo meu. Peguei assim 300 dias, nesses 300 dias eu vou estudar tantos capítulos por dia. Peguei todo o assunto que ia cair na prova e dividi em 300 dias. E me forcei a todo dia vencer o meu leão. Eu tenho que vencer esse assunto hoje, esse assunto não pode ficar para amanhã, porque amanhã tem outro assunto. Então, daí para frente, eu aprendi a estudar. Então, criei uma disciplina, criei uma rotina. Isso eu levei para a faculdade, levei para a profissão. Então, eu trabalhei até ser mãe. Então, a Ana Caroline vai fazer 7 anos. Então, até ser mãe, eu trabalhava em UTI. Eu fazia plantões. E a UTI é outro lugar que te exige rotina, organização, disciplina. Então, na minha profissão, eu fui aprendendo a ser muito disciplinada, muito organizada, até que eu chego num momento em que eu passo a trabalhar realmente com crianças no consultório, né? Então, vamos responder a sua pergunta, né? Como que você consegue atender tantas crianças? Você vai criando vínculo, você vai criando rotina, você vai criando disciplina e você vai criando paciência, né? Você vai aprendendo. Por exemplo, hoje, eu já com umas características do fleumático mais afloradas, eu amo trabalhar com horário marcado. Então, eu não encontro muitas crianças ao mesmo tempo. Elas entram, saem. Então, eu estou sempre lidando com uma mãe, uma ou duas crianças. Então, eu consigo, não são todas. Quando fica muita criança, eu também já fico com o meu juízo um pouco desorientado, né? Mas como elas vêm por horário, eu consigo estabelecer muito bem. Então, eu tenho essa paciência, eu gosto disso também, né? Tem muito disso. Você tem que gostar do que você faz, você tem que gostar daquilo que o seu trabalho seja leve porque você gosta de fazer. Eu amo trabalhar com crianças, eu amo trabalhar com famílias. E aí eu penso que esse molde de passar a ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa que ouve mais do que fala, ele se tornou perfeito para esse momento onde eu hoje só atuo no consultório. Aqui também não é só sobre os temperamentos, né? A gente vai aprendendo diversas coisas. Eu acho muito importante para você que está ouvindo aí prestar muita atenção nessas dicas, principalmente sobre o trabalho, porque quando eu estava me formando, a minha escola ela sempre fazia certificação, né, para os melhores alunos. E aí, então, todo mundo já sabia que eu era uma das pessoas que pegava esses certificados com frequência. Então, tinha muita pressão para que eu fizesse uma das maiores faculdades, né, das 3 grandes que eu chamo, né, que é medicina, engenharia e direito. Mas eu não me via fazendo isso. Todo mundo sabia que não era o que eu queria fazer. E eu ainda passei para direito, mas não fazia sentido para mim. Então, é muito importante que as pessoas percebam o que elas gostam de fazer, porque isso diz muito também sobre o quanto elas vão ser felizes. A gente fala sobre esse molde, mas o Senhor ele não vai nos moldar para nos encaixar em lugares em que nós não devemos. Ele nos fez com propósitos. E às vezes a gente está tentando se encaixar num molde que não é nosso, que não é o molde que o Senhor fez pra gente. Ele quer nos moldar, mas para nos tornar aquilo que Ele planejou. E às vezes aquilo que Ele planejou não é o que o homem planeja. Exatamente. Aquilo que o homem acha que tem mais valor, né? Eu digo sempre, quando eu vou conversar sobre isso, né, sobre propósito, eu sempre digo o que arde no seu coração, né? Porque às vezes a gente olha, nossa igreja tem inúmeros subministérios, tem departamentos, né? E às vezes você não se identifica com aquilo que você está fazendo porque não é onde o seu coração arde, né? Por exemplo, não adianta eu dizer, eu quero trabalhar no Sou Filha, quero atuar no Sou Filha, mas no meu coração não arde cuidar de mulheres, não arde cuidar de meninas, não arde fazer aquela menina achar a identidade dela. Então, se o teu coração não arde por isso, o que vai acontecer? Você vai fazer
de qualquer jeito, você vai fazer emburrado, você vai fazer porque tem que fazer no automático. E aí o propósito do Senhor não se cumpre de forma plena, né? O pastor tem pregado que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância em todas as áreas das nossas vidas. Corpo, alma, mente, né? Falando de curas ali, mas eu também acredito, o Senhor nos trouxe para nos dar vida com abundância, e a vida com abundância tem muito a ver com o nosso propósito. Qual é o teu propósito? Para que você foi chamado? E onde arde seu coração, lá você vai ser feliz. Você vai fazer, você pode até estar cansado fisicamente, cansado emocionalmente, mas você está feliz porque sabe que você está cumprindo o seu propósito ali naquele lugar. E o propósito tem muito a ver com todo o nosso âmbito, não é só igreja, né? A senhora se sente mais madura e mais apta ao trabalho de mãe, de esposa e de pastora ali também. Não anula o seu propósito como pastora, mas nos outros âmbitos a senhora se sente mais madura, mais apta com a sua mudança? Eu te diria, Letícia, que o molde ele nos amadurece, né? E que a maturidade ela vem por consequência dos processos. Você passa por processos, os processos te amadurecem e automaticamente te moldam. Então isso vale para tudo, vale para a vida profissional, vale para a vida ministerial, vale para a vida em casa, para os relacionamentos. A tendência é que na medida em que o tempo passe, você amadureça e você se permita ser moldado. Essa é o que se espera. É porque eu vejo muita gente, às vezes a gente vê muita gente que há anos elas estão tendo as mesmas atitudes, elas não crescem, elas parece que vão passando mais experiências, mas elas continuam agindo da mesma maneira. E o podcast ele também é um ensino do Senhor, né? Essas pessoas, onde elas vão encontrar esse amadurecimento é no Senhor, mas às vezes elas estão buscando, mas elas não sabem como buscar de fato. Elas estão buscando, mas através ali dos seus próprios interesses, né? Quando o Senhor toca um pouco, elas dizem: não, Senhor, eu não quero mais, eu não estou afim, eu não vou fazer. E aí acaba que elas não se encontram com aquilo que o Senhor quer que elas se encontrem, não atingem o nível que o Senhor quer que elas atinjam e que o Senhor preparou para elas. Exatamente. Você precisa estar disponível para o Senhor, né? Eu acredito que na medida em que você se dispõe para o reino, você abre o seu coração e diz: até aqui eu vim com as minhas pernas, até aqui eu vim com o meu coração, a partir daqui o Espírito Santo vai me guiar, o Espírito Santo vai me levar. É a partir daí que a gente entra no processo do molde. O processo do molde não é fácil, é doloroso, é espinhoso, mas é extremamente gratificante. É extremamente... Quando você começa a colher frutos desse molde, não tem nada, não tem preço que pague, não tem lágrima que você tenha derramado que não tenha valido a pena. Vale a pena. Se tem algo que vale a pena é a gente se permitir. Todas as vezes que você breca o agir do Senhor, você atrasa o cumprimento das promessas. Você atrasa o seu propósito. Então, todas as vezes que o Espírito Santo te pede para fazer algo, te pede para abrir mão de algo, te pede para abrir mão de um relacionamento, de qualquer coisa, e você se breca, você se fecha, ok, o Espírito Santo é extremamente educado, ele não vai passar do limite que você deu, mas também você está dizendo: eu abro mão de viver coisas muito maiores, muito mais... que trariam muito mais felicidade e alegria para o meu coração. Eu estou abrindo mão, Senhor. É como se você dissesse: a minha vontade é melhor que a do Senhor. Nunca, né? Jamais. E para a gente chegar em qualquer lugar, a gente nunca chega só, né? Eu vejo a senhora como uma pessoa um pouco mais reservada, mas mesmo assim a senhora cria vínculos muito bonitos, a gente tem a senhora como uma referência. E aí... eu já ouvi essa história, acho muito bonito, mas eu queria que a senhora contasse como que foi que a senhora criou um vínculo com a pastora Nanda, que eu acho lindíssimo e acho que todo mundo deveria escutar.
Olha, realmente, depois de um tempo, depois que algumas coisas, alguns processos foram acontecendo, eu fui me tornando uma pessoa mais reservada, né? Você passa a selecionar quem pode te conhecer, quem pode saber quem você é, quem consegue ver a Elisandra por trás dos títulos. Você começa a selecionar, né? Então, minha amizade com a Ananda começa exatamente quando o pastor Eduardo olha para ela. Porque eu era amiga do pastor Eduardo. Ele era o meu amigo, meu irmão, a pessoa com quem eu andava. Então, ele me procura e diz, estou olhando para ela. E eu disse para ele, o negócio é sério. Com ela tem que ser sério. Então, é daí que a gente começa a nossa amizade, né? A partir do namoro deles. E eu acho que uma coisa que esses dias a gente estava comentando, eu e ela, que a nossa amizade ela se formou muito pelos bastidores. Todas as vezes que eu estou com a Ananda, a gente está em lugares onde a gente não usa muito celular. Ou a gente está num sítio com a família, ou a gente está todo mundo reunido para conversar, para jogar a conversa fora, ou a gente está numa viagem com as famílias. Então, todas as vezes que nós estamos juntas, nós estamos tão envolvidas ali naquele lugar, tá um ambiente tão gostoso que a gente não fica no celular. Eu e ela temos pouquíssimas fotos juntas. Foi assim que a nossa conversa começou nos últimos dias. Por quê? Porque quando a gente tá perto, a gente não usa celular. Então a gente foi criando vínculos ao ponto de hoje a pastora Ananda é uma pessoa que a gente não se fala todos os dias, a gente não manda mensagem uma para outra todos os dias, mas a gente se conhece no olhar. Assim, ela entrou na igreja, eu sei se ela está bem, eu sei se ela está feliz. Ela me olha, ela diz, hoje ela não está bem. Então a gente criou um vínculo, a gente criou uma base de relacionamento. E a gente hoje conversa muito sobre ministério, quais são os nossos próximos passos, o que ela pode melhorar, o que eu posso melhorar. A gente troca sugestões uma para outra. Então hoje a Ananda é minha irmã, hoje a Ananda é realmente uma pessoa com quem eu criei um vínculo de amizade fora da curva. É uma pessoa que, se eu tiver hoje que sair daqui, eu preciso chorar no ombro de alguém, eu vou atrás dela, sem dúvida. Realmente muito bonito. E agora a gente continuando falando sobre os relacionamentos, mas agora sobre um relacionamento bem mais profundo. O Fleumático, ele é mais família, porque ele não fala com todo mundo, ele não é alegrinho com todo mundo, mas ele, com as pessoas que ele tem intimidade, ele tem um relacionamento muito sério, profundo e no qual ele se dedica bastante, né? E aí eu sempre vejo a senhora saindo, tirando um momento especial para suas filhas, esse tempo de maternidade. Eu também já ouvi a senhora falar que as suas manhãs são delas, e eu queria saber se isso foi desde o início da maternidade, que a senhora se adaptou muito fácil, ou foi um processo de ajuste ali? Vamos lá, né? A gente sabe que quando a gente fala de molde, a gente fala de molde em todas as áreas das nossas vidas, né? O temperamento, ele é uma das áreas do molde do Senhor. E eu diria que eu fui mãe aos 37 anos, já estava bem madura, bem decidida que queria ser mãe, e eu tinha, assim, comigo algumas decisões no meu coração, né? Quero que as minhas filhas, quero que a minha descendência olhe para mim como uma amiga, entendeu? Então, é claro que a perda dos meus pais, hoje eu perdi o meu pai, eu acho que eu tinha 39, e perdi a minha mãe com 41, perdi meus pais muito cedo, então isso também tem um peso. Então hoje eu tenho na minha decisão ter um tempo de qualidade com as minhas filhas, não só estar com elas, mas estar com elas tendo um tempo de qualidade, onde elas possam saber que eu não sou só a mãe, eu sou a amiga, eu sou a que brinca, eu sou a que aperreia, que dá o beliscão, que sento para brincar de casinha, mas também que ensino, mas também que digo isso é errado, isso é certo, isso é de Deus, isso não é, né? A Débora Amorim tem uma frase que cada dia com seus filhos é menos um dia com eles, né? E a primeira vez que a gente ouve essa frase, a gente fica meio impactada, assim, meu Deus, como assim? Mas a verdade é essa. Então, assim, eu quero que elas
daqui a 20, 30 anos, elas tenham ótimas lembranças de quem eu fui como amiga, como mãe. Então, realmente, e não diria que, assim, não diria muito que é por causa do temperamento. Acho que é por um conjunto de decisões, né? Assim, eu cresci numa família sacerdotal, numa família onde meu pai era o sacerdote da casa, que sentava na cabeceira, que ninguém comia sem que ele sentasse. A gente tinha todo esse de tomar bênção, as meninas são ensinadas a tomar bênção até hoje. Por quê? Porque, assim, eu trago princípios familiares que eu quero passar para elas. E eu só tenho um jeito de passar, convivendo com elas. Então, realmente, a minha manhã é delas, o meu sábado até ir ao MJ ou a qualquer outra é delas. Então, assim, a gente vai escolhendo, tomando decisões para que eu possa colher lá na frente, né? Eu tenho uma frase na mentoria sobre o princípio da honra, que a honra que você dá é a honra que você colhe. Eu jamais vou colher a honra das minhas filhas se eu não honrá-las, se eu não ensiná-las, né? Se eu não estiver com elas. Então, se eu quero que elas me honrem na minha velhice, eu tenho que plantar essa honra agora. Exatamente. Quando eu estava com a missionária Sheila, ela falou: nem tudo é o seu temperamento. Às vezes é a sua bagagem que você carrega. E às vezes a gente pensa: nossa, mas eu não tenho tudo desse temperamento, ele não é o meu. Mas você tem família, você tem pais que te criaram e que criaram você de uma determinada forma, né? E aí o fleumático, ele vai ser uma pessoa um pouco influenciável, mas porque ele é um pouco mais quieto. Então, se alguém fala para ele assim: olha, hoje a gente vai em tal lugar, talvez ele vá. E a senhora passou de moça do slide, a senhora fala, né, para pastora de uma forma muito rápida. No início ali do seu ministério, a senhora foi se inspirando em alguém, a senhora trouxe características de outras pastoras ou do próprio pastor para Elisandra Salles, pastora? Olha, a Elisandra Salles, pastora, ela, sem dúvida, ela vem de uma influência direta do Adeilson Salles, pastor. Sem dúvida, né? Por quê? Porque aí, essa Elisandra sanguínea, vamos dar aqui segmento ao um segmento cronológico, né? Essa Elisandra sanguínea saía para a igreja, que saía todo sábado depois do culto do MJ para lanchar, né? Essa Elisandra casa com o pastor da igreja. E aí ela é retirada desse círculo aqui de muitos amigos e é levada para o púlpito, né? E aí passa-se um tempo. Aonde começa o meu ministério? O meu ministério começa no Madureira Jovem, que é onde eu assumo como pastora dos jovens. Então, esse início aí, sem dúvida nenhuma, ele tem influência direta dele, porque eu perguntava dele o que eu tinha que fazer, como eu tinha que falar, como eu tinha que dirigir o culto, porque até então eu sempre achei que eu seria, mesmo que casada com ele, uma pessoa dos bastidores, a pessoa que ia estar ali cuidando dele, ajudando na decoração da igreja, ajudando no que fosse preciso, mas por trás, nunca do lado, nunca à frente. Então, quando eu assumi os jovens, que eu vou para o púlpito e começo a dirigir culto e começo as coisas começam a acontecer de fato, o que eu fazia nesse início? Eu sempre convidava alguém para pregar, porque eu não pregava. Então, eu convidava os pastores da catedral, os pastores dos setores, os pastores meus amigos de outras igrejas. Todo sábado tinha um pastor para pregar, só não eu. E aí tem um episódio assim relevante nessa história, que a gente recebe na Madureira um evento do pastor Lucinho Barreto, que era o pastor de jovens da Lagoinha. E eu tive a oportunidade de conversar com ele em algum momento, ali tomando um café, e falei para ele: hoje eu estou pastoreando o Ministério de Jovens aqui da sede e tudo. E ele me disse palavras assim, que foram como uma espada no meu coração. Ele disse: Elisandra, quem ouve os seus jovens? Eu falei: eu, pastor. Quem aconselha os seus jovens? Eu, porque eu fazia gabinete dia de sábado, dia de segunda, dia de quarta, eu atendia de madrugada, eu ficava no celular. Então ele disse: quem conhece as deficiências dos jovens? Eu, pastor. Ele disse: então quem é a melhor pessoa para pregar para esses jovens? Aí ele me desmontou, né? Aí nesse momento
o meu sangue some. Ele disse, você não precisa parecer com ninguém, você não precisa imitar ninguém, você só precisa ser você. Porque o que eles precisam ouvir está na sua boca. Então, foi uma palavra de incentivo vindo de alguém que era pastor de jovens e que naquele momento estava me dizendo, você pode juntar tudo, mas seja você. Pregue do seu jeito. É aqui que a Elisandra Salles, pastora, nasce, sabe? Porque aí eu comecei, venci meu medo, fui para o púlpito e comecei a pregar do meu jeito. Que não era um jeito de ninguém, porque eu não imitava ninguém, eu tinha que fazer aquilo que eu queria fazer. Então, no início eu não gritava, no início eu não tinha... E aí fui aprimorando esse ministério, esse pastorado. Mas no início a senhora deve ter tido muitas inseguranças, porque se alguém chegasse para mim e dissesse, você vai ser pastora daqui a alguns dias, eu ia falar, não, lindo, não vou, eu vou surtar, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou ser pastora, entendeu? Mas se você não for pastora, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Não, que aconteça, não vai rolar agora nesse momento. E a senhora deve ter tido que segurar essa insegurança e ir pra frente. Então, assim, primeiro, como foi lidar com essa insegurança? E segundo, a senhora disse que a senhora, a partir desse momento, começou a ser pastora, mas o Senhor teve que forjar ainda a identidade da Elisandra pastora para ela ter os trejeitos dela, para ela ser quem ela é hoje. Então, como foi esse processo? Tá, esse processo, as inseguranças existiam, lógico, né? Muitas inseguranças. E nesse processo, eu diria inclusive que as inseguranças fizeram parte do molde, sabe? Precisava passar por esse tempo, até para que uma pessoa que é muito segura naquilo que ela faz, ela para de se preocupar em se aperfeiçoar, né? E de estar ali junto com o propósito de Deus, né? Eu não preciso mais de Deus, eu sou segura no que eu estou fazendo. Então, como eu não era segura, eu precisava muito de Deus, né? Então, eu vou sendo construída, vou sendo moldada. E nesse momento em que eu estou nesse processo de molde, de construção, eu sou apresentada ao CIBEM, né, que é o Congresso Nacional de Mulheres da Madureira. E tive a grande oportunidade de conhecer pastoras de outras igrejas que viviam os mesmos processos que eu. Tive a oportunidade de... Todos os anos a gente tinha um encontro nacional de pastoras, onde eu me aconselhava com a minha pastora, que é a minha bispa Keila. Então eu conversava com ela, contava para ela as minhas inseguranças. Por que a senhora acha que eu devo fazer assim, assado? Como? Então eu fui construída, e eu acho importante dizer que assim, ninguém se constrói sozinho, né? Você precisa realmente ter alguém que te cubra espiritualmente. Então, eu tinha o meu marido que acreditava no meu ministério, que estava ali me aconselhando, me incentivando, me dizendo vai. E eu tinha pastoras do meu lado que diziam, que compartilhavam as mesmas lutas que eu, que compartilhavam as mesmas inseguranças que eu. E isso aí me ajudou, acho que me deu força para dizer, eu não estou sozinha. Eu tenho minhas inseguranças, mas todo mundo tem. E está todo mundo fazendo e todo mundo seguindo, então eu também vou seguir. Era mais ou menos assim. E eu acho muito interessante frisar que o ser humano, ele é complexo. Ele não existe só um ser humano que habita dentro, uma identidade que habita dentro da gente, né? E a senhora não foi crescendo só pessoalmente, nem só espiritualmente. Nos últimos anos, parece que o seu ministério floresceu. É isso que passa para mim, a impressão que eu tenho. Mas eu queria saber se o processo de crescimento pessoal e ministerial, eles foram paralelos ou se foram processos diferentes. O Senhor criou uma situação para cada coisa. Eu acho que é o conjunto, sabe? É o conjunto de tudo. Você vai passando por processos, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai aprendendo a reter o que realmente é bom e tirar aquilo que não te soma, aquilo que não agrega bons resultados. Então, eu diria que esse florescer, ele é o resultado de tudo, do conjunto. Ele é o resultado de um Madureira Jovem que cresceu, que explodiu nos últimos anos. Ele é o resultado de uma CIB, de um trabalho de mulheres que precisou ser assumido por mim e que precisou
de uma força que eu nem sabia que eu tinha. Então, assim, eu te diria assim que são vários ramos, sabe? Vários ramos que vão florescendo literalmente e que vão me fazendo ver a bondade do Senhor na minha vida, a misericórdia dele, porque assim, hoje tudo que a gente tem construído é porque o Senhor é bom, é porque ele é misericordioso, é porque ele te escolhe, e na mesma medida em que ele te escolhe, ele te capacita. É muito perceptível, eu acho que todas as suas ovelhas conseguem perceber como nos últimos anos a senhora tem crescido. E no culto água a senhora falou que a senhora estava agora no profundo, o Senhor tinha lhe levado para o profundo. Foi a mudança pessoal em que a senhora parou de ser afoita e aí foi para o secreto? Ou foi indo para o secreto que a senhora mudou no pessoal? O Senhor lhe levou para o lugar do profundo que a senhora está hoje, de que forma? Eu te diria que é um caminho. Você olha para a cruz, sabe? Você diz assim, eu vou chegar na cruz. Eu vou realmente... Meu caminho aqui, o meu alvo é me tornar parecida com Jesus. E nesse processo aí, nessa caminhada aí, muitas coisas vão acontecer. Até porque quando você se abre para o molde, você está se abrindo para viver experiências dolorosas. Porque o molde é doloroso, né? Então, na hora que você diz, eu aceito ir. Então, Jesus diz, então, pera lá que eu vou ver se... Por exemplo, uma pessoa que é orgulhosa e diz assim, Senhor, trata o meu orgulho. Jesus vai tratar a ferida vai ser exatamente no orgulho, que é para ver qual vai ser a tua reação nessa situação aqui onde você está orgulhosa. Você vai respirar e seguir, ou você vai mostrar o seu orgulho? Porque se você está no processo do molde, é isso. Então, eu inclusive preguei no culto Terra, que é o culto seguinte ao culto Água, que a gente não consegue ficar no profundo eternamente. A gente precisa voltar para a margem, né? Porque as coisas acontecem na margem, mas você precisa ter a experiência do profundo, que é onde você vai para um lugar onde você só consegue ouvir a voz do Senhor te guiar, te designar, você consegue entender qual é o seu propósito real. E aí, quando você volta para a superfície, para a margem, você consegue fazer as coisas de forma mais leve, né? Então, o lugar que eu estou hoje é um lugar onde eu me permito ser moldada pelo Senhor. Então, é um lugar onde eu ouço a voz do Senhor dizendo, você vai por esse caminho e não por esse. Você fala isso e não aquilo. Você engole aqui, né? Aqui não, Elisandra. Jesus, eu quero matar. Não, aqui você vai abraçar. É isso. É ouvir a voz dele e entender que nem tudo que a gente quer, a gente faz. Esse é o molde. É você deixar o seu eu morrer para Jesus viver em você. As pessoas precisam ver Jesus em você e não o seu eu. Então, esse processo, às vezes, só acontece no fundo do mar mesmo. Você precisa se desligar de tudo, ir lá para o fundo do mar, ouvir a voz de Deus para você poder retornar para a superfície e lidar com as adversidades que vão estar aqui te esperando. E você tem que ser persistente, né? Porque no início desse ano, eu falei para o Senhor, esse ano eu quero parar de ligar para as coisas que eu ligava antes e eu quero me importar mais contigo, com a tua voz, com a tua presença. E aí aconteceram várias coisas difíceis e eu reclamei, não passei nenhuma prova que o Senhor colocou na minha frente. Eu falei, não vou parar de pedir. Eu não quero, Senhor, ligar para as outras coisas. Vinha outra coisa, não passava de novo. Você tem que ser persistente. Se você desistir na primeira vez que você não passar na prova que o Senhor te coloca na tua frente, você nunca vai crescer. E aí você vai se perguntar lá na frente onde você poderia ter chegado. Quantas pessoas eu podia ter tocado com a minha vida? Quão importante eu poderia ter sido para o reino? Porque nós não somos feitos para propósitos próprios. E quando a gente se deixa, apesar das dificuldades ou de como isso vai ser difícil para a gente, vale muito a pena. A gente começa a perceber
que o nosso ambiente muda, que as coisas que o Senhor faz pela gente mudam, porque os nossos olhos estão voltados para Ele. É isso mesmo. A pastora Sara Mendes usou uma frase, né? Que lutas repetidas são lições não aprendidas, né? Então, assim, quando você realmente não passou da fase, volta, cumpre aquela fase toda de novo, até você passar, até você zerar esse jogo aí. Até você chegar na última fase, você tem que ir zerando. E o fleumático, ele tem momentos maiores de quietude e isso faz com que ele acabe indo pro secreto. Eu sou uma pessoa que falo demais e o Senhor já me puxou a orelha, porque Ele falava para mim, você não ouve o que eu tenho a dizer, você fica falando muito e aí você nunca para me escutar. Então, o Senhor, Ele começou a falar mais com a senhora depois que a senhora se aquietou mais, quando a senhora começou a ouvir mais Ele? Olha, eu li um livro e essa leitura desse livro tá ligada ao início do meu casamento. Não lembro se foi minha mãe ou se foi uma prima que me deu o livro O Poder da Esposa que Ora. E esse livro, ele dizia que aquilo que você não pode mudar com palavras, você muda com oração, né? Você apresenta ao Senhor em oração. E pode ser que nesse processo de oração, ao invés do Senhor mudar aquilo que você está pedindo que Ele mude, Ele te mude. Ele mexa dentro de você. Então, eu te diria que estar sozinha com Deus me fez parar para ouvir mais a voz de Deus e entender que as coisas não são porque eu estou orando, porque eu estou clamando e porque eu estou certa, o Senhor vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Não. O Senhor diz, não, você vai orar, você vai me buscar e as coisas vão ser do meu jeito. Então, na medida em que eu fui entendendo que o meu ímpeto não ia resolver, que ficar com raiva não ia resolver, que responder na hora não ia resolver e que isso estava atrasando os processos de Deus na minha vida, aí é o momento em que você passa a se calar um pouco mais, porque o Espírito Santo é aquele apaziguador, né? Então você passa a se calar um pouco mais e deixar o fruto do Espírito se manifestar através de você. Então, hoje eu tento fazer com que as pessoas, por exemplo, sintam a presença de Deus através de um abraço, sabe? Todas as vezes que eu vou abraçar alguém, eu digo, Senhor, que ela sinta o teu abraço, que eu seja só um instrumento, mas que o meu abraço seja um abraço que leve cura, que leve paz, que tire toda a dor da alma. E isso a gente faz como? Ouvindo a voz de Deus mesmo, precisando ter um tempo a sós com Ele, porque aí no silêncio o Senhor diz, te cala, te cala, te cala, para de falar, que tu tá falando demais e não tá me ouvindo, é exatamente isso. Aí na hora que a gente para de falar, Ele começa a agir. Aí na hora que Ele começa a falar com a gente, o reflexo é que a gente ainda erre algumas vezes, obviamente, mas que a gente tente seguir esse caminho aí. E se eu fosse vocês, eu já começava até a anotar. Hoje a nossa dinâmica vai ser um pouco diferente, né? Normalmente eu peço para vocês comentarem, mas a gente colocou uma caixinha de perguntas no Instagram e como o tempo tá um pouco corrido, eu vou fazer só uma. É uma pergunta da Débora, eu acho, e ela pergunta, pastora, qual foi a experiência mais marcante que a senhora teve com Deus? Sem dúvida, assim, o que eu trago de experiência com Deus é o dia do batismo com o Espírito Santo, que eu tinha 12 anos, mas eu me lembro tão, assim, sempre que essa pergunta é feita, é essa a resposta que eu dou. Eu tinha 12 anos, eu estava num culto de jovens, na minha congregação, e chamaram para ser, quem não era batizado com o Espírito Santo, ir lá para frente, eu fui batizada, e eu comecei a sentir um calor, um fogo debaixo da sola do meu pé e comecei a falar em mistério e o culto terminou e eu não conseguia parar de falar. Minha irmã me levou para o carro, me colocou no carro, meu pai perguntou se estava tudo bem e
Ela disse, ela foi batizada com o Espírito Santo. Pai, tá tudo certo. E a gente foi para casa, eu falando em mistério, cheguei em casa rouca e não conseguia parar de falar. E assim, foi uma experiência tão única, porque eu era tão nova, eu era uma criança, eu tinha 12 anos. Mas é algo tão real que o tempo passou e todas as vezes que me perguntam que dia você lembra, foi esse dia. Um dia, assim, único na minha vida, sabe? Que merece uma página só para ele, no meu livro da minha história. E desde lá o Senhor tem feito muitas coisas, né? A gente vai encaminhando para a última pergunta e eu acho essa pergunta muito importante para finalizar esse tema sobre a transformação do ABA. Muitas meninas, o Senhor tem exigido mudança delas. Mas a mudança ela é dolorosa. Eu, pelo menos, nunca vi uma mudança que tenha sido facinha. Nem na natureza a gente não consegue ver nenhuma mudança que não passe por processos. E eu queria saber qual a palavra que a senhora deixa para as meninas que estão resistindo a essa mudança que o ABA exige delas e também para aquelas que não estão resistindo, mas que está sendo difícil e que elas acreditam que não vão dar conta. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar é descubra qual é o seu temperamento. É o número 1, né? Descubra qual é a sua linguagem de amor. Número 2. A partir daí, entregue tudo isso ao Senhor. Entregue o seu temperamento, entregue as suas linguagens de amor, entregue os seus anseios ao Senhor e abra e se permita viver o processo. Eu não quero viver o processo. É um direito seu não viver o processo. Mas, certamente, não viver os processos do Senhor, aquilo que o Senhor projetou para a sua vida, está atrelado a atrasos espirituais, né? Se você não vive aquilo que o Senhor projetou, você vai viver as suas experiências do seu jeito, vai bater a cabeça na parede muitas vezes, vai chorar muitas vezes, e vai voltar e vai fazer esse caminho, vai ficar que nem o povo de Israel no deserto, rodando 40 anos, o que dava para fazer em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque você não se permitiu. Não, pastora, eu me permiti, tá doendo demais, é difícil demais, mas eu posso te garantir, vale a pena viver, derramar cada lágrima desse processo aí. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Eu não sou melhor do que você. Eu acho que eu sou um exemplo de uma pessoa que... eu sou tipo um José, uma pessoa que não era para estar onde chegou, né? As pessoas falavam muito, mas ela não é de púlpito, mas ela não canta, mas ela não prega, mas ela é isso, mas ela é aquilo. E chega um momento em que você precisa parar de ouvir o que as pessoas falam ao teu respeito e ouvir o que Deus fala a seu respeito. E o que Deus fala a seu respeito é que eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. A Bíblia diz, o Senhor veio para que você tenha vida e vida com abundância. Então, a vida com abundância, os pensamentos de paz, tudo é promessa do Senhor para as nossas vidas. Então, na hora que a gente se abre para os processos de Deus, Deus certamente vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E eu finalizo dizendo, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, nem sequer chegou ao teu coração, é o que o Senhor está preparando, para quem se permite ser moldada pelo ABA. Se eu fosse vocês, eu não deixava de ouvir essas palavras realmente muito sábias. E o nosso podcast ele vai chegando ao fim, mas eu sempre me emociono porque o Senhor tem me dado a oportunidade de entrevistar pessoas que eu realmente admiro. Eu queria agradecer publicamente, de honrar publicamente, porque a senhora tem sido realmente bênção para o Sou Filha. Lhe agradecer porque a senhora confiou no Sou Filha e em mim, né, para essa entrevista. É uma honra e nós sempre estaremos abertos para a senhora. Amém, amém. Obrigada, meninas. Obrigada, filhas. Os filhos também que acabam assistindo. Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho outros agradecimentos para fazer. Primeiro ao estúdio em que nós estamos, que é Francisco Araújo, um estúdio maravilhoso que sempre nos recebe. A liderança do Sou Filha, a Letícia, a Gleice, a Larissa, que também sempre nos dão apoio. As meninas também
da oração e da mídia, a mídia que sempre dá apoio aqui e as meninas da intercessão que sempre oram por nós e nos cobrem de oração, assim como os nossos pastores, Adeilson Salles e o nosso pastor Dudu Alfaia, que também ele é um ajudador do nosso podcast, está sempre nos auxiliando. É uma honra ter os senhores como nossos pastores, né? Nós vamos nos encaminhando para os capítulos finais aqui dessa série. E falando em capítulos, nós também estamos tendo uma série na nossa página. Se você ainda não assistiu, a série finalizou, mas você pode voltar os vídeos e assistir todos, que nós queremos te convidar para o nosso Chá Sou Filha. Vai ser um evento excepcional. O Senhor, eu tenho certeza que tem algo a mais para você. E é lá que nós vamos finalizar essa série sobre a transformação que o Senhor tem para você, e eu tenho certeza que não finalizou aquilo que o Senhor quer falar com você, que você ainda pode ser muito mais edificada. Não se deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar muito, porque nós sempre voltamos para ler e para ver as sugestões de vocês. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência. Envie para os seus amigos, que eu tenho certeza que eles também serão edificados. É isso, nós nos vemos no próximo Alô Filhas. Tchau!